vós nós vamos receber das mãos do nosso Deus uma coroa do reino da glória. Agradeço ao Senhor, irmãos, por quanto o Senhor permitiu em que eu nascesse num lar evangélico. Irmãos, desde antes de eu nascer, meu pai já era pastor de uma determinada denominação. Irmãos, e na verdade, o meu trisavô já era evangélico. Então é uma família bastante tradicional, muito antiga. Irmãos, e eu cresci numa família bastante pobre, bastante dificuldade passamos, nós éramos pai e mãe, 5 filhos, e meu pai sendo um dos principais daquela denominação, então se conversava muito com outros pastores dentro da minha casa, e a gente sempre ouvia, irmãos, que nós poderíamos ter amizade, ter relação, ter companheirismo com qualquer pessoa que fosse crente, mas se fosse da cristã não podia. Antigamente chamava de cristã a congregação. Então o povo da cristã não podia, não era gente boa para a gente ter amizade. Irmãos, eu cresci escutando isso. Irmãos, eu nunca tinha ido numa congregação cristã, nem sabia onde é que tinha, porque a nossa vida era outra, mas eu que sempre cresci ouvindo isso e aquilo incutiu dentro de mim. Irmãos, então quando eu percebi alguém era crente, eu procurava me aproximar, fazer amizade, puxar assunto, conversar. Irmãos, eu tinha a maior alegria. Mas, irmão, quando eu descobria que a pessoa fosse da congregação, aí virava inimizade, aí virava uma contenda. Mas o Senhor tudo isso permitiu, irmãos, porque hoje eu consigo dar valor naquilo que Deus fez na minha vida. Porquanto, irmãos, com 13 anos de idade, comecei a trabalhar num estabelecimento, e ali naquele lugar eu encontrei um senhor. Ele tinha um carrinho de pipoca perto do lugar onde, na esquina onde eu trabalhava. E, irmãos, eu percebi que ele era crente. Na hora do almoço ia lá conversar com ele. Comecei a fazer amizade com ele, conversando, até que um dia, né, eu perguntei ao Ciro: você é crente, é? Ele falou: eu sirvo a Deus segundo a doutrina que é ensinada na congregação cristã no Brasil. Bendito é o Senhor. O jeito que ele respondeu, eu não gostei, sabe, irmão? Enfeitou demais o negócio, não precisava falar isso não. E, irmãos, daquele dia para frente começou uma contenda entre nós. Só que todo dia nós conversávamos, eu não tinha onde ir, então eu ia ali no carrinho de pipoca, nós ficava ali conversando. Irmãos, e ele falava a respeito dessa doutrina para mim. Tudo que ele falava eu rebatia, tudo que ele me contava eu desfazia. Irmãos, até que chegou um dia e ele falou assim: Isaac, você fala tão mal da minha igreja, mas você nunca foi para você ver. Por que você não vai um dia? Você indo um dia, você vê lá como é que é, e depois você fala para mim. E eu, irmãos, naquela teimosia, naquela ignorância, eu falei: Ciro, se Deus me der força, se Deus me der saúde, eu nunca vou pôr o meu pé dentro de uma congregação. Irmãos, e o Senhor escreveu, né? O Senhor gosta dessas coisas assim, dessas pessoas teimosas. Passou o tempo, irmãos, foi passando os anos. Quando eu estava perto de 18 anos, irmãos, eu percebi que começou a dar errado as coisas na minha vida, sabe? Eu era o filho mais velho, irmãos, e dentro de casa nós sempre estávamos bastante unidos, mas começou a entrar uma desunião entre eu e meu irmão, a ponto de um dia eu chegar para ele e falei: olha, aqui dentro não tem lugar para nós dois, ou você sobe daqui ou sou eu, bendito é o Senhor. Irmãos, no meu trabalho, graças a Deus, Deus sempre abençoou, Deus sempre prosperou, mas começou a não dar certo no meu trabalho também, não era a mesma coisa. Na escola, irmão, eu nunca tinha repetido um ano de escola, naquele ano eu repeti, bendito é o Senhor. Irmãos, uma coisa tão ruim dentro de mim, eu não entendia que era o Senhor que estava cercando o meu caminho. Irmãos, e lá onde eu morava, em Campinas, nós frequentávamos uma igreja, porque uma coisa Deus pôs no meu coração, irmãos. Eu sempre tive um desejo de agradar a Deus. Eu sempre busquei de toda maneira que eu pudesse, bendito é o Senhor, poder agradar o Senhor. Irmãos, em um determinado domingo, subi para aquela igreja, onde nós se reuníamos ali para poder servir a Deus, segundo aquilo que nós tínhamos aprendido. Irmãos, e quando eu cheguei lá naquela igreja, ainda era um pouco cedo, sentei no primeiro banco ali, irmãos, e fiquei ali esperando. Daqui a pouco chegou o pastor da igreja, que não era meu pai, que meu pai estava trabalhando em outra cidade. Chegou o pastor da igreja, sentou ali do meu lado, eu olhei bem para ele assim, fiquei olhando, falei: quer saber de uma coisa? Eu vou embora para casa, amanhã eu tenho que levantar cedo para ir trabalhar, eu vou embora que eu ganho mais do que ficar aqui. Levantei isso aí, irmãos, nem esperei começar o culto, fui embora.
Só que no caminho da minha casa, irmãos, eu passava em frente para a congregação, bendito o Senhor. E a hora que eu estava descendo a rua 8 para poder chegar na rua que eu morava, irmãos, era mais ou menos, eu imagino, perto de umas 7h20, era final de ano, o dia estava bem claro, tinha sol ainda. Irmãos, aquele movimento, irmandade chegando para congregar, e eu numa pirraça, irmãos, sabe, eu andava bem devagarzinho no meio da rua, irmãos, só para trabalhar o trânsito ali, bendito é o Senhor. Irmãos, aí eu fui andando bem devagarzinho, a hora que eu estava passando bem em frente à congregação, irmãos, a orquestra começou a tocar um hino aqui dentro, bendito é o Senhor. Irmãos, e quando os músicos começaram a tocar o som daqueles instrumentos, irmãos, saiu pelos vitrôs da igreja, foi lá na rua onde eu estava passando. Na hora que eu ouvi o som, irmão, foi a mesma coisa que eu levar uma punhalada, bendito é o Senhor. Irmãos, eu perdi o meu sentido, sabe? Eu não vi mais nada, mas o Senhor tomou naquela hora a minha mente e voltou no tempo de criança, irmãos, quando nós morávamos ali na região de Mogi Guaçu, Espírito Santo do Pinhal, sempre nas roças, nas fazendas. Irmãos, quantas vezes de noite, debaixo de chuva, no frio, o gado sordo no pasto, eu, meu pai, minha mãe e os irmãos ainda pequenos, nós íamos de sítio em sítio, de fazenda em fazenda, falando do Evangelho. Irmãos, tudo aquilo começou a passar na minha memória como se fosse um filme, e parecia que tudo aquilo tinha sido em vão, que não adiantava nada. Irmãos, e naquela hora, quando a orquestra terminou de tocar o hino do silêncio, irmãos, que silenciou o som de música, eu recobrei a minha consciência. A hora que eu olhei, irmãos, eu tinha parado, eu não dei um passo para frente, bendito é o Senhor, e eu fiquei olhando a fachada da igreja, uma igreja recém-construída, muito bonita. Irmãos, eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu falei para o Cido que eu nunca vou pôr o meu pé dentro de uma congregação, mas hoje eu vou. Hoje eu vou entrar aí dentro, eu vou ver tudo quanto é defeito que tem no meio desse povo, e amanhã ele me paga. Amanhã eu lanço tudo em rosto dele, o que eu vi aí hoje. Irmãos, eu subi os degraus da escada da igreja para poder chegar dentro da congregação. Irmãos, e a arquitetura da igreja, subiu o degrau pela lateral, não dava para enxergar aqui dentro. Então eu fui subir os degraus, curioso que só vendo, mas quando chegou no último degrau, não dava para ver nada. Irmãos, eu fiquei parado ali, no alto do degrau. Naquela hora, o porteiro que estava de serviço naquele dia, bendito é o Senhor, olhou assim do lado, viu eu parado. Irmãos, ele colocou o papelzinho da oração e a caneta num lugar ali, e saiu da onde ele estava e foi lá onde eu estava parado. Ele chegou e me cumprimentou, irmãos, ele me deu um abraço, bendito é o Senhor. Irmãos, um abraço que eu nunca tinha ganhado, um abraço daquele. Na hora que ele me abraçou, me cumprimentou, irmãos, ele me convidou, moço, vamos entrar para dentro. O que eu queria era isso mesmo, entrar para dentro, para ver aqui, irmãos. Irmãos, naquela hora, eu senti uma coisa diferente dentro de mim, uma emoção, uma sensação que não dava para explicar. Fui acompanhando ele, bendito é o Senhor. Na hora que chegamos no ato central, ali na portaria, em que eu vi a igreja, irmão, uma igreja lotadinha de gente, irmãos, os corredores, gente em pé, bendito é o Senhor. Irmãos, eu nunca tinha visto uma coisa daquela, uma ordem, uma comunhão, não tinha brincadeira, não tinha conversa, não tinha falatório. Eu escutava glória, aleluia, gente falando em línguas estranhas. Irmãos, aquilo foi um choque muito grande. Eu falei, nossa, um negócio aqui é diferente, irmão. Não tinha nada a ver com os lugares que eu frequentava, porque nessa busca que eu tinha, irmão, dessa insatisfação dentro de mim, eu procurava em tudo quanto era igreja. E eu não consegui, irmãos, uma alegria dentro de mim. Mas a hora que eu vi aquilo, irmãos, a hora eu não entrei na igreja, eu fiquei parado lá no ato, encostei na parede. Os irmãos lá no último banco apertaram um pouquinho, em vez de dar um lugar para mim na ponta do banco, deram um lugar no meio do banco. Moço, senta aqui. Eu falei, não vou sentar não. Fiquei de pé ali, irmãos, e fiquei observando, irmãos. Começou o santo culto e eu prestando atenção em tudo, no andamento, nos hinos, irmãos, e tanta coisa. E eu não conseguia ter o que falar para o Cido no outro dia. Eu tentava procurar alguma coisa e não conseguia. Irmãos, quando chegou na hora da oração, eu não ajoelhei, fiquei de pé lá. Terminou a oração, os irmãos falaram, moço, tem um lugarzinho, senta aqui para o senhor ficar cansado. Irmãos, em respeito a eles, minhas pessoas de idade, eu peguei e sentei bem no meio do banco. Irmãos, eu fiquei observando, irmãos, e quantas obras, quantos milagres o Cido contava para mim que Deus fazia no nosso meio. E eu falava, isso é história, Cido, isso não existe não, mas só na sua igreja que acontece. Por que só
lá que faz isso. Nas outras nenhuma acontece essas coisas. Irmãos, e naquele dia, eu sentado no último banco, servos e servas de Deus que levantaram aqui, irmãos, para contar os livramentos que Deus tinha feito. Irmãos, quando começou o bairro lá em Campinas, Jardim São Fernando, nós fomos uma das primeiras famílias que chegou naquele lugar. Então todo o povo que veio depois, irmãos, nós conhecíamos as famílias que tinham chegado, e todas elas, meu pai e minha mãe tinham ido falar das coisas de Deus. Irmãos, então eu sabia que aquilo que eles estavam falando naquela noite não era mentira, era coisa que nós tínhamos testemunhado com os nossos olhos, e que quando aconteceu, irmãos, naquilo que eles agradeciam a Deus, mas não tinha explicação, sabe? Mas naquele dia eu estava entendendo que era Deus que tinha trabalhado na vida deles. Irmãos, eu não conseguia pegar defeito. Chegou a hora da palavra, e o Senhor falava assim para mim: Isaac, mas lá na graça de Deus, ele parou de falar que era da congregação, lá na graça de Deus, o Senhor fala com as nossas almas, o Senhor fala com a nossa necessidade, que o Senhor consola, o Senhor, e irmãos, sempre falando, e eu não acreditava, irmãos, só que eu não consegui pegar nada. Chegou a hora da palavra, o nosso irmão que atendia falou: vou ficar na comunhão para Deus mandar a palavra. Eu falei: bom, já que é verdade que Deus fala, então eu quero que Deus fale comigo alguma coisa. Mas, irmão, era a primeira vez que eu entrava na igreja, eu nunca tinha ido, não sabia como é que pedia palavra, como é que pedia sinal, como é que pedia confirmação, não sabia nada, era a primeira vez. Mas eu queria ver Deus falar comigo, alguma coisa, bendito é o Senhor. Irmãos, e naquela noite o Senhor achou graça, não revelou a palavra para o irmão que estava atendendo. E ele falava: irmandade, vamos clamar a Deus, ajuda na comunhão, porque até agora Deus não mostrou. Irmãos, passou quase uns 5 minutos, levantou um músico com a palavra. Irmãos, quando? Porque eu falava para você que era tudo treinado, igual era os outros lugares. A pessoa estudava, a pessoa pegava pontos específicos para poder fazer alguma coisa, mas naquele dia levantou um músico com a palavra. O servo de Deus que estava atendendo desceu, sentou ali, o músico estava aqui em cima, o Senhor usou dele na palavra. Eu prestei atenção, mas em detalhe por detalhe, do que era pregado naquela noite. Mas, irmão, não passou nem perto de mim, não senti nada, não entendi nada do que foi falado. Irmãos, quando terminou a palavra, aquele músico tinha acabado de pregar a exortação que Deus deu para ele, começou uma guerra muito grande no meu ouvido. O que você está fazendo aqui? Vai embora para a tua casa, você devia estar já deitado nessa hora, amanhã você vai levantar cedo, vai embora, você ganha mais. Mas por respeito aos mais idosos que tinha dado lugar, eu respeitei, irmão. Eu vou esperar acabar, depois eu saio, né? Fica ruim. Irmãos, e quando o irmão acabou de pregar a palavra, que o nosso irmão veio aqui para fazer o encerramento do culto, dentro daquela parte que o irmão já tinha lido, irmãos, aquele irmão músico tinha lido na escritura, dentro daquele assunto, o Senhor começou a dar mais alguma coisa para o nosso irmão. Irmãos, o Senhor tomava ele e começou a falar: quando eu dei por mim, eu estava lá atrás, eu assuntando, irmãos, o que ele estava falando, eu percebi, irmãos, que Deus estava dando na boca dele segredo da minha pessoa, assunto íntimo meu, irmão, coisa que eu não contei nem para o meu melhor amigo. Irmão, o Senhor estava na boca daquele irmão aquele dia, coisa que minha família, algumas situações da minha vida que minha família nunca tinha sabido, naquela noite o Senhor dava na boca dele. Irmãos, e quando eu percebi que era Deus descobrindo o segredo do meu coração, eu comecei a chorar. Irmãos, e eu estava sentado lá atrás, e naquele choro, de repente ele parou a palavra, irmãos, parou, saiu um pouco de lado e apontou, falou: oh, alma, você que está aí atrás, você está sentado no último banco, você entrou aqui nessa noite como um caçador que entra numa mata querendo caçar alguma coisa, mas o Senhor te fala: você vai sair daqui hoje caçado, bendito Senhor, e vai voltar muitas vezes para glorificar o meu nome. Irmãos, eu agradeço a Deus de todo o meu coração, que naquele dia, irmãos, eu já era evangelizado, eu já sabia o que era céu, o que era inferno, pecado, salvação, mas eu sabia tudo, só que eu não era convertido. Mas naquele dia Deus converteu meu coração, irmãos. Eu saí dali de dentro, irmãos, eu agradeço a Deus que eu que falava que nunca ia colocar o meu pé dentro de uma congregação, daquele dia para cá, nunca mais tirei o pé daqui de dentro, irmão. Irmãos, enfrentei tanta guerra, tanta luta. Meus pais, irmãos, mas o meu pai, não entendendo a obra que Deus tinha feito na minha vida, me pôs para fora de casa. Ele falou assim: já que você preferiu esse povo aí, então vai para lá, aqui não tem mais lugar para você. Nossa casa era bastante apertada, era uma casa só de 2 pés, não era 5 filhos,
7 pessoas, irmão, para morar bastante aberto, então não vai separar com eles. Irmãos, eu agradeço a Deus que quando a minha família virou as costas para mim, essa família de Deus abriu os 2 braços, bendito é o Senhor. Eu dormi uma noite na casa de um, outra noite na casa de outro, irmãos, e assim o Senhor foi me guardando. Depois de 20 e poucos dias, irmão, que eu estava dormindo para a casa dos outros, era da casa dos outros para o serviço, do serviço para a igreja, da igreja para a casa dos outros de novo, irmãos, mas eu agradeço a Deus que nesses dias o Senhor foi forjando dentro de mim o amor por essa bendita obra. Irmão, depois dos 20 e poucos dias, 23 dias, se eu não me engano, eu recebi um recado, porque a minha mãe era empregada doméstica, irmãos, numa casa de família, que a dona da casa era a esposa do meu patrão. Então, o contato que nós tínhamos era esse, bendito é o Senhor. E a dona Ivete falou, a sua mãe falou que é para você ir para casa, que seu pai já não dá mais bravo para você, você pode ir. Irmãos, voltei para casa. Voltei para casa, mas não era a mesma coisa, né, irmãos? A coisa já tinha sido modificada. Irmãos, eu na alegria, e eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que foi o Senhor que me chamou nessa graça. Pela vida, pela morte, Senhor, me dá força de ser fiel até o fim. Eu quero te honrar com toda a minha força, mas olha agora dentro da minha casa, Senhor. Eu sou o filho mais velho, sempre fui bastante considerado, não que eu quisesse nenhum tipo de honra, mas a gente sempre estava muito junto. Mas olha agora a situação que ficou, Senhor. Estou junto com meu pai, com a minha mãe, mas era como se fosse um estranho no ninho, sabe, irmãos? E nessa oração eu falei assim para o Senhor, Senhor, faz uma obra na minha vida, para eles verem que foi o Senhor que me chamou nessa graça, que não foi eu que quis ir para lá do ninho, mas o Senhor me escolheu. E eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor ouviu minha oração e passou um determinado tempo, não sei quanto, um determinado dia, por causa dessa história de eu ficar muito para a casa da Irmandade, todos os cultos nós ia fazer visita depois do culto, irmãos. Nós morávamos numa casa de fundo, pagava aluguel para o pessoal que morava na casa da frente, tinha um corredorzinho lateral da igreja, da lateral da casa que chegava onde nós morávamos. E um determinado dia, depois de uma visita, devia ser quase 11 horas da noite já, que eu estava chegando em casa, irmãos. Eu abri o portãozinho da calçada, que ele não trancava mesmo, ia subindo, indo, fui descendo o corredor lateral, irmãos. E bem no fim do corredor tinha um pé de limão, que fazia um cotovelinho no muro assim, para poder entrar na casa que nós pagávamos aluguel. E quando eu fui descer o último degrauzinho, ali na sombra daquele limoeiro, tinha um ladrão, irmãos. Irmãos, e a hora que eu fui descendo, que eu coloquei o pé embaixo, ele deu um salto naquela sombra do limoeiro, que dava uma noite de lua bem cheia, aquela sombra bonita no chão. Ele deu um salto com uma arma na mão, ele encostou no meu peito, bendito é o Senhor. E ele encostou o revólver em mim e falou, cala a boca, senão eu atiro. Mas eu já tinha aprendido como é que clamava a Deus, bendito é o Senhor. Irmãos, na hora que ele falou desse jeito, eu gritei bem alto, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue, cala a boca, senão eu te mato. E eu tornei da Senhor, tem piedade. Irmãos, naquela gritaria que eu aprontei, os vizinhos da frente foi abrindo janela, acendendo luz, fazendo barulho. Meu irmão que morava no quarto bem, dormia ali no quarto bem perto do corredor, também já veio com o pé de cabra na mão. E naquele assunto, aquele movimento, aquele bandido, irmãos, ele com o revólver bem encostado em mim, ele puxou o gatilho 3 vezes, bendito é o Senhor. Eu escutava o barulho do ferrinho batendo no outro assim, mas não saiu nenhuma bala, bendito é o Senhor. Irmãos, e naquilo que meu irmão viu, meu pai levantou, o senhor da casa da frente, os filhos dele também veio. Irmãos, quando deu um profetinho, o outro dentro da minha casa, bendito, eu estava em 2, bendito é o Senhor. E o que estava dentro de casa já tinha separado numas caixas de papelão ali o que eles iam levar. Irmãos, e quando meus pais levantaram, que viram o que tinha acontecido, o que Deus tinha feito, irmãos, foi a libertação minha, bendito é o Senhor. Eu até hoje Deus não chamou mais ninguém da minha casa nessa graça, mas acabou aquela perseguição, acabou aquela luta, e o Senhor hoje fez nós amigos, bendito é o Senhor. Estamos aqui caminhando, irmãos. Algumas pessoas daqueles lugares onde eu frequentava falavam, Isaac, não vai 60 dias, você volta para trás de novo. Outro falava da mesma maneira, ou não vai dar 2 meses, e quando você quiser voltar, vamos ver se você vai querer eu ser aqui, bendito é o Senhor. Mas nessa noite eu agradeço a Deus, irmãos.
que as pessoas que falaram dessa maneira, hoje elas estão todas debaixo do túmulo, bendito é o Senhor, e eu estou aqui glorificando o nome do nosso Deus, irmãos. Aqueles que falavam que não ia durar 60 dias, irmão, já fez 42 anos que Deus me conserva de pé dessa caminhada, nunca me arrependi 1 milímetro sequer, irmão, por tudo que eu passei, as dificuldades que enfrentei, as provas que vieram na minha vida, irmão, teve momentos de nós achar que não ia ter saída, mas o Senhor sempre foi o nosso socorro bem presente. Eu agradeço a Deus porque o Senhor preparou uma esposa, deu para nós 3 filhos, 2 netos, e em tudo o Senhor tem sido o nosso socorro bem presente, irmãos. O Senhor tem feito muita obra na nossa vida, irmãos, dificuldades extremas nós temos enfrentado. Nós temos testemunho a respeito do emprego da sua esposa. Vou contar bem rapidinho, irmãos. Irmãos, chegou um tempo, o Senhor me chamou e o Senhor logo preparou meu casamento. Eu fui solteiro, irmãos, crente, só 1 ano, 3 meses e 15 dias. O Senhor preparou meu casamento, foi um milagre muito bonito que Deus fez. E, irmãos, o Senhor permitiu que quando nasceu meu segundo filho, eu busquei a minha esposa na Santa Casa. E, irmãos, e quando eu deixei ele em casa, voltei para o trabalho, cheguei no trabalho e fui mandado embora. Irmãos, desabou o chão debaixo do meu pé. Eu não sabia nem como é que eu voltava para casa. Uma preocupação me dar notícia para minha esposa, ter uma depressão pós-parto, alguma coisa. O outro filho meu não tinha nem 2 anos de idade ainda, recém-nascido no colo dela. E eu muito preocupado, irmãos. E eu não sabia nem como ir, não queria chegar mais cedo no serviço para não assustar ela, mas no outro dia não tinha como, irmão. Eu fiquei numa situação que não tinha o que fazer. Por fim, irmão, peguei e fui embora para casa. Cheguei em casa antes do horário que normalmente eu chegava. Ela estava deitada ali na cama com o nenenzinho do lado, irmãos. E a hora que eu cheguei, entrei no quarto, saudei ela, falei para ela: você está preparada para ouvir uma notícia? Ela olhou bem para mim e falou: Isaac, seja o que for, não me esconda nada, bendito é o Senhor. O meu patrão, quando me despediu, me deu um papel, irmãos, como se fosse uma carta de referência para mim entrar em outro serviço, para apresentar. Irmãos, eu dei aquele papel para ela ler. Aí ela percebeu que eu estava desempregado, irmãos. Ela pegou e leu o papel de novo. Enquanto ela lia o papel, eu fiquei lendo o rosto dela, irmão, para ver a expressão que ela demonstrava. Irmãos, eu não consegui perceber nenhum tipo de emoção no rosto dela enquanto ela lia aquilo lá. Irmãos, depois que ela acabou de ler pela 2ª vez, eu estava tão apavorado, com tanto medo, irmão. Falei: agora o que vai ser? 2 crianças pequenas, graças a Deus nessa altura eu já não pagava mais aluguel, mas eu já casei contra a vontade da minha família vai ser contra eu, agora eu vou passar aperto. Eu via pessoas falar que passava pela prova do desemprego, eu nunca tinha passado, que eu conhecia a graça lá naquele serviço. Então eu fiquei muito apavorado. Mas quando ela acabou de ler aquele papel pela 2ª vez, ela falou assim para mim: Isaac, fique em paz, se Deus quiser assim, Deus sabe o que faz, bendito é o Senhor. Irmão, foi a mesma coisa que pegar 200 quilos das costas e colocar no chão. Irmãos, eu respirei aliviado. Falei: tá bom, filha, então faz o seguinte, você fica tranquila que eu vou buscar uma palavra. Era uma quarta-feira, dia de culto na minha comum, bendito é o Senhor. Irmãos, peguei minha pastinha, meu paletó e fui andando para a igreja. Quando cheguei na igreja, uma preocupação. Falei: Senhor, e agora? O que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu futuro? 21 anos de idade, 2 crianças pequenas, recém-casado, muitas vezes contrariado por muitas pessoas. E agora o que vai ser? Irmãos, e fiquei esperando a resposta da parte de Deus. O Senhor mandou a palavra. Nosso saudoso irmão Ezequiel era o nosso cooperador naquela altura. Um irmão de bastante idade, sofria de angina, falava bem baixinho, irmãos. Ele pregava a palavra, atendia o mundo inteirinho sem sair atrás da tribuna. Parecia um soldadinho de chumbo, irmão. Ele ficava paradinho aqui atrás da tribuna. Mas quando chegou na exortação da palavra, o Senhor tomava a boca do seu servo e dizia assim: irmão, você entrou aqui hoje preocupado porque o homem fechou uma porta na tua vida, mas o Senhor te promete hoje, o Senhor vai abrir um portão para você. Irmãos, eu fiquei contente. Nossa vida, que beleza. Passou mais um pouquinho, ele tomou fôlego e falou assim: se um portão não der, o Senhor vai abrir uma porteira na tua vida. Irmãos, fiquei mais feliz ainda. Mas daqui a pouco ele voltou para reforçar o assunto e falou: e tem uma coisa,
Se a porteira não for suficiente, o Senhor vai derrubar os morão da cerca e deixar o pasto aberto, me descer com os dois braços, irmão. Você ganhar o seu pão de cada dia, irmãos. Agradeço a Deus, irmão. Saí daquele culto radiante. Eu achei que aquela palavra ia cumprir naquela semana. Já fiz um monte de planos. Eu ia pegar um bom dinheiro de acerto, irmãos, experiência a gente tinha, conhecimento. Irmãos, eu falei, bom, agora eu vou nadar de braçada, agora a coisa vai ser boa, irmão. Uma palavra dessa, o capital que eu vou ter na mão e o conhecimento que eu tenho, ninguém me segura. Irmãos, eu confesso para os irmãos que aí eu aprendi de novo que Deus opera na hora que Ele quer, não é na hora que nós queremos. Essa palavra demorou 2 anos e meio para cumprir na minha vida. Nesses 2 anos e meio, irmãos, Deus só não deixou faltar um pão em cima da minha mesa. Mas do resto, tudo quanto é tipo de aperto nós passamos, irmão. Mas só que quando o Senhor abriu a porta para mim, louvado seja Deus, irmãos, essa porta está aberta até o dia de hoje. Aquela criança que nasceu naquele dia, hoje está com 38 anos de idade. E eu estou aqui dizendo que a palavra cumpriu. E até hoje eu colho o fruto do cumprimento daquela palavra na minha vida. Irmãos, muita obra Deus tem feito no meio da nossa irmandade. Deus dá a graça de congregar ali no Jardim das Oliveiras, em Campinas, é a minha como congregação. Fui cooperador de jovens ali, irmãos, 1 ano e meio mais ou menos. Aí o Senhor levantou o nosso irmão Paulo Júlio para ancião e eu passei a atender os cultos oficial. Fui cooperador ali por 21 anos, irmãos, por misericórdia de Deus. E em 2023 o Senhor tem separado a nós para servir a Ele como ancião dessa obra. Hoje eu recorro a oração da irmandade a meu favor, porque muitas vezes, irmãos, eu olho para mim mesmo. Ainda hoje, irmãos, atendi a reunião para a mocidade ali em Nova Odessa, mas essa noite, essa madrugada, olha Deus, Senhor, eu não tenho condição, eu não tenho bagagem, eu não tenho conteúdo, eu não tenho nada. Aparece no meu caminho. Então, irmandade, ora a Deus a meu favor, que o Senhor tenha misericórdia, possa nos ajudar, possa nos ensinar e no fim de tudo um dia nós poder cantar o hino da vitória junto lá no reino da glória. Por onde tenho passado, muitas viagens Deus tem preparado, quanta obra Deus tem feito, irmãos. Muitos lugares que tenho congregado eu trouxe e também desejo levar a saudação dessa querida irmandade por onde for com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo e por esta força. Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém.